Boa noite, gente. Olha eu aqui, chegando para começar nosso bate-papo hoje com a nossa queridíssima bailarina que está na Alemanha, Tamires Cândido. Hoje estou com esse chapeuzinho em homenagem a ela, pelo clima que é lá. Eu daqui a pouquinho vou estar convidando a nossa querida amiga para vir aqui para bater o papo com a gente. Ok? Voltando aí para a live, estamos de volta. Tudo certinho? Então, gente. Só aguardando aí. Opa, voltamos, é porque a conexão está meio complicadinha, mas agora vai dar certo, tudo certinho. Opa, gente, boa noite. Boa noite a galera que está chegando aí. Gente, hoje eu estou explicando aqui que eu sou assessora do Ramires. A conexão está um pouquinho instável hoje, a conexão da internet, mas já vai ficar firme e forte para a gente trazer a convidada aí, a convidada do Ramires Menezes, a Tamires Cândido. Já ela está chegando aí. Ramires, vai se apresentando aí, falando para a galera, o pessoal já te conhece, óbvio, né? Mas quem não conhece, vai se apresentando aí, falando o que você faz e tudo, enquanto eu vou arrumando aqui as coisas, arrumando a casa e chamando a Tamires, ok? Já eu mando o link para você chamar ela. Vai falando aí com o pessoal. Falando o que você faz, tudo, enquanto eu vou arrumando aqui as coisas, arrumando a casa e chamando a Tamires, ok? Boa noite, gente. Para você chamar ela. Vai falando aí com o pessoal. Então, gente, boa noite. Eu sou Ramires Menezes, eu sou bailarino profissional, eu criei um projeto que teve toda a assessoria da Lia Morelli, que veio somar aqui para mim, na minha vida, na verdade, né? E aí, o que acontece? Eu criei esse projeto para conversar com as pessoas que moram fora do Brasil. Eu gostaria de saber como estão passando e vivendo agora nessa pandemia que aconteceu no mundo inteiro, né? E hoje minha convidada especial é a Tamires Cândido, filha da Cidinha Cândidos, que tem um mega festival de dança, tanto nacional quanto internacional, lá em Barra Bonita, São Paulo. O que acontece? Eu fui convidado ano passado
para fazer parte dos jurados, da mesa de jurados do Festival Nacional, e fui contemplado para ser um dos representantes também deles lá, para poder dar isenção em prêmios para as pessoas que viajam, participam de concursos, de festivais, entendeu? Para poder fazer parte do festival. Então, eu estou só aguardando aqui um minutinho, ali a Morelli, a minha assessora, vai mandar o link para eu poder chamar a nossa convidada de hoje, que é a Tamires Cândido, uma bailarina excepcional, maravilhosa, que eu conheci. Boa noite, William Leme. Você é de onde mesmo? Boa noite para quem está entrando. Cidinha, um beijo para você, a primeira pessoa a entrar. Você pode escrever aí que a minha assessora bota na tela para a gente ler, tá? Um prazer estar aqui comigo, você, todo o pessoal de São Paulo. Eu estou só aguardando mesmo só o link para que a Tamires possa entrar e começar o nosso bate-papo, entendeu? Enquanto isso, vamos tomando um cafezinho para poder aquecer o corpo e relaxar o nosso bate-papo. Agora sim eu vou mandar o link para a nossa convidada. O que acontece aqui, gente? Eu estou fazendo a minha live, enquanto a minha assessora faz a transmissão pelo Facebook, que ele adquire um link para poder a gente convidar a nossa entrevistada, que vai bater um papo com a gente e tudo mais. E aí eu estou só aguardando ela entrar para a gente poder se conectar e saber o que vai rolar hoje nesse nosso bate-papo. Boa noite, Adriana Servato, boa noite. E outra coisa, no final da nossa live vai ter uma pequena apresentação de um vídeo que vamos ver a nossa maravilhosa Tamires Cândido fazendo parte da companhia, de festivais, entendeu? Ela vai falar um pouco de como foi essas apresentações para a gente antes de encerrar a live. E aí, aproveitando para vender o peixe da minha assessora, ela trabalha com samba, dança, entretenimento e tudo mais. E aí vamos entrar agora a nossa convidada maravilhosa, Tamires Cândido. Boa noite, vamos esperar só alguns... Boa noite. Está ouvindo bem aí? Está ouvindo bem? Eu tô. E vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Chega mais próximo e fala alto, porque aí a gente não tem problemas com os áudios. Vamos só esperar mais uns 5 minutinhos para ver quem entra mais. A tua mãe, já dá uma boa noite aí para sua mãe, que já foi a primeira espectadora, maravilhosa. Boa noite, mãezinha. E outra coisa, gente, se vocês quiserem saber, perguntar como é que está lá a vida da Tamires lá na Alemanha, podem perguntar, que a minha assessora vai escrever e ela bota nessa tarja aí na frente, tá vendo? Que vai dar para todo mundo ver. E a primeira pergunta aí, eu não sei se você já está vendo aí, que o William Leme botou, sua cultura e turismo junto com a Cidinha Cândido. Boa noite, querido. Você conhece, Tamires? Conheço. O nosso amigo, irmão, para toda hora, né? Boa noite, William. Um beijão. Eu estava vendo que a Adriana também tá, né? Isso, pode ir mandando beijos aí, porque a gente vai já se apresentar para poder o povo saber quem é você, um pouco de você, que eu já conheço, que é uma maravilhosa, que fez uma aula que eu fiquei assim, babando, quando eu acabei de correr para tua mãe e falei, nossa, ela é maravilhosa, umas linhas impecáveis, um andeor maravilhoso, uma postura, uma presença de uma bailarina principal mesmo, entendeu? Muito obrigada. Muito, muito. Deixa só a minha assessora me dar um sinal para você se apresentar e a gente começar o nosso bate-papo.
tá bom? Tá ótimo. Eu quero até perguntar, eu consigo divulgar esse link em algum lugar ou tá indo automático do meu Facebook? Não, Eu não sei não. como funciona. Depois ele vai ficar salvo na minha página, e aí você vai poder copiar o link da minha página e levar para a sua. Esse link só Entendi. é exclusivamente seu para você bater o papo comigo, porque é a minha assessora Ah, que tá. direciona isso tudo, entendeu? O Entendi. link da página vai ficar salvo, porque ela salva, e aí a gente pode pegar e espalhar para todo mundo que Tá, quiser. tá Então, ótimo. só aguardar aqui o sinal da minha assessora. Então, ela está falando aqui comigo. Pode, não sei, eu vou pedir para a Lia entrar, para ela se apresentar, e aí você conhece ela um pouquinho, e ela vai te falar como é que você deve fazer. Pode entrar, Lia, por favor. É uma tecnologia excepcional, que só ela sabe fazer. Se Oi, apresenta aí, Lia. gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me Sim, ouvindo? Sim. Prazer, Tamires. maravilhoso. Olha, falando aqui os termos técnicos, o áudio de vocês dois está ótimo, o vídeo também está ótimo, eu acho que todo mundo aqui está ouvindo direitinho. A Tamires perguntou do compartilhamento, se vocês quiserem, vocês podem agora, na própria live, na página do Facebook, embaixo no compartilhamento, vocês podem compartilhar normalmente, uma postagem normal, ou abrir uma sala de vídeo. No Watch é só clicar ali, abrir uma sala de vídeo, vocês podem fazer a sala de vídeo agora, compartilhamento normal do Facebook, tá bom? Então, Tá. aqui está tudo tranquilo, tudo correndo muito bem, vocês podem seguir em frente aí. Tamires, somos todos ouvidos, estou curiosa para saber a sua história. Pode seguir em frente. Saiu. Não, ela não saiu, não. Acho que Muito ela obrigada. Tamires, a sua imagem saiu. Eu acho que você desligou a sua câmera. Você está aí, mas a sua câmera não está. Você está me ouvindo? Agora voltou a sua câmera. Tá bom, pode seguir em frente, gente. Eu estou saindo e vou deixar vocês aí seguindo. Obrigado, Lia. E aproveitar e falar na frente dela que alguém precisando de assessoria é uma máquina de fazer mídia, hein, gente? Aproveita e depois ela vai deixar o link. Não está ouvindo? Para vocês. Mexe no seu. Pede para a Ramires, pede para ela no Zap, para ela sair e entrar novamente. Porque o áudio dela, para mim, tá bom, só que ela não vai nos ouvir. Pede para ela sair e voltar. Então, Tamir, está ouvindo? Você consegue me ouvir? Eu não estou te ouvindo, Tamires. Você sai e volta. Isso. Ela saiu. Não tem problema, que enquanto ela está fazendo a manobra de novo, a gente está aqui. Isso acontece às vezes também, gente, porque a Tamires está na Alemanha, né? E a nossa internet brasileira, vocês sabem como é que é a situação, né? Nós brasileiros que estamos aqui, vocês sabem como é que é o sistema. Ela está entrando aqui, beleza. Aê! Isso, um beijo. Agora sim a gente pode começar, a Tamires já tem um público legal. Mandar um beijo para a tua mãe, que acabou de mandar um prazer aí para mim. Eu estou morrendo de saudade. Se apresenta aí para o povo saber quem é você e o que você está fazendo aí, por que você foi para aí. Então, boa noite. Um beijo para todo mundo. Eu estava vendo aqui, tem um monte de pessoas, o pessoal de Barra Bonita. Eu sou de Barra Bonita, interior de São Paulo, e eu vim aqui para a Europa, vão fazer agora, em agosto, 12 anos, porque eu ganhei uma bolsa de estudo através do concurso de dança internacional de Brasília. E aí eu estudei no Conservatório de Viena, onde eu me formei em dança, e depois eu saí fazendo audições, onde eu consegui trabalhar em Magdeburg, no Teatro de Hof, e desde então eu estou em Flensburg, há quase 8 anos. Ai, que ótimo. Inclusive, assim que eu lembrei agora, eu tenho uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que falou muito bem da tua mãe, de você, que eu acho que você deve conhecer, eu não sei, é Ana Lúcia, que trabalha com dança aqui, uma pessoa que eu amo de paixão, podem falar o que quiser,
Eu amo tanto ela quanto as filhas, quanto o marido. A gente sempre se encontra nos festivais e eu sinto honrado dela sempre estar falando para mim assim, ai, Ramires, eu adoro quando você está na banca porque você é sincero, você é, sabe, assim, não arma, não... Porque você sabe que os concursos, principalmente hoje aqui no Rio de Janeiro, as pessoas, elas dão, às vezes, por conhecimento, fazer aquela blefagem, entendeu? Para poder Sim. ser convidado para isso e para aquilo, uma coisa que eu não gosto de fazer e nunca vou fazer. Os festivais aqui tá fechado para algumas pessoas que acaba não rolando para outras, mas assim, eu não me importo porque cada um com seu cada um. Mas estou muito feliz. Aí ela falou, manda um beijo se eu não conseguir entrar, diz para ela que eu adoro, que eu amo, tanto você quanto sua mãe, e também teve o bailarino, que deixou lá um recado que você até respondeu, o Emerson. Sim. Ele morou um tempo aqui no Rio de Janeiro, na verdade em Niterói, quando eu morava para lá, ele veio fazer umas aulas aqui, ficou um tempo, foi maravilhoso, e aí voltou para estudar a faculdade de dança dele, né? Mas, Entendi. mudando de assunto, conta para mim como é que você está vivendo nessa parada total que teve no mundo aqui para a gente, para mim, para você, para todo mundo. Como é que está por aí? Pois é. Ramires, só rapidinho, eu estava falando da Ana e do Emerson, eu queria mandar um beijo, porque na hora que eu vi a mensagem, eu falei, gente, é verdade, eu fui tomada de várias, assim, memórias e recordações, que eu falei, meu Deus do céu, faz muito tempo isso, a gente precisa entrar em detalhes. E a Ana também, que sempre está em contato com a minha mãe, uma fofa. E depois a gente pode falar desse lance do concurso aí, é bem isso mesmo. Mas essa parada foi um chacoalhão, acho que para todo mundo, né? Aqui, pelo menos, tá confirmado que vamos ficar sem espetáculo até no começo de setembro. As estreias que estavam para depois disso vão continuar, mas eu acho que ainda mais a gente, bailarinos, que trabalha com o corpo, a gente está sentindo não só fisicamente, que eu acho que é onde mais pesa, mas emocionalmente, porque eu acredito que a gente seja pessoas mais sensíveis, então está sendo difícil administrar essa dor física, essa dor emocional, essa dor psicológica, então está sendo um baque muito grande, Ramires. Eu acredito que a gente está sofrendo mais pela prática, né? O emocional da gente fica muito triste, na verdade, é uma coisa que acaba deixando a gente para baixo, mas a gente não pode se entregar a isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você acha essa parte de aula live aberta para o mundo inteiro? O que você pensa disso e o que você acha disso? Eu tenho várias opiniões e eu mudo porque eu vejo, desculpa, o lado bom e o lado ruim. Uma coisa assim, o lado bom, e é que eu acho que a quarentena veio trazer isso mesmo pra gente, é que ele abrange e abre para um número ilimitado para o público. E eu acho que é realmente isso que a quarentena tá querendo trazer pra gente, que tipo, que a gente tem que se unir. Então, acesso todo mundo tem. Vamos falar assim de uma forma geral. Então, eu acho isso super legal, porque senão teriam coisas que eram muito limitadas de informação, até mesmo bailarinos, você não tinha tanto acesso assim a algumas pessoas. Estou falando um caso aqui, pessoas de grandes companhias dando aula online, que eu jamais teria tempo ou disponibilidade, ou a própria pessoa de estar dando aula e você está vendo ali, vamos falar ao vivo. Então, isso eu acho uma coisa muito boa, porque aumenta o nosso público em relação àqueles que acreditam e gostam da arte. E nisso, automaticamente, uma mãe ou uma coleguinha que está ali vai conseguir ver, vai ver nos seus posts, nos seus stories. Então, eu acredito que a cultura acaba chegando mais, assim, para todo mundo. Então, eu acho que essa é a parte positiva, que todo mundo consegue acessar de todo canto do mundo, sem sair de casa. Então, é uma propaganda muito boa para a arte, de uma forma geral. Por outro lado, eu, pelo menos, sou uma pessoa que... Eu estava comentando até isso ontem com a minha mãe e a equipe, que eu preciso de trabalhar em equipe, eu não consigo ficar sozinha. Então, fazer uma aula sozinha,
para mim não é a mesma coisa e eu nem consigo terminar, ou eu nem consigo fazer tudo por causa que eu preciso desse contato humano. E aí você vê pessoas que não estão tão preparadas administrando aulas, ou pessoas que não estão preparadas também fazendo aulas profissionais, e é onde entra aquele lance que a gente sempre falou do profissionalismo, para não machucar o nosso corpo, que afinal é o nosso instrumento de trabalho. Então, eu sinceramente, eu não sei te dizer. Eu vejo muito o lado positivo, porque aí todo mundo consegue ter acesso, e eu acho que isso é maravilhoso, eu acho que a cultura está aí para isso, mas, e até para distrair, para sair dessa coisa negativa do corona, mas, por um outro lado, tem que ser muito cauteloso, principalmente por trabalhar com o corpo, e pessoas inexperientes tentando fazer tudo, aí, ou pessoas inexperientes dando qualquer tipo de aula. Mas eu acho válido, desde que seja para fazer um quê? Como se fala? Eu e meu português, desculpa. Desde que seja para a gente distribuir mais arte, ter mais acesso para todo mundo, então acho que é mais positivo do que negativo. Só se tem que ter uma cautela muito grande quem está executando e quem está oferecendo também o material. Ah, legal. Dá uma boa noite aqui para Tânia Cunha Corvelo, que está mandando um parabéns, Tamires, para você. O William falou assim: deve ser horrível, porque o palco é uma extensão de vocês, né? Vocês vivem no palco e isso deve diariamente interferir com certeza, né? Ah, ela botou agora, a minha assessora botou. E assim, aquela primeira parte que você falou, que foi, por um lado, foi bom. Você acredita que os atores globais todos estão fazendo lives abertas, e assim que você pode ver, conversar, entrar? É maravilhoso essa parte que você acaba conhecendo e sabendo um pouco de cada um dos artistas globais que entram nas lives. Em compensação, a parte da dança, eu estou achando assim, aqui no Brasil, por exemplo, um pouco de meio circo do horror. Porque o que acontece? As pessoas têm que entender que, principalmente o balé clássico, que é uma coisa muito delicada e uma coisa muito cautelosa para quem está aprendendo, né? Na verdade, o aluno. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que deve ter umas 4 academias ou 5 que faz uma aula live privada, que é o certo, que eu acho que todo mundo deveria entender que, até mesmo porque eu vejo em algumas aulas live abertas a maldade de querer se mostrar para mexer com a cabeça do povo. Eu não sei se você concorda isso comigo, eu até queria que você falasse um pouco disso. Sim, é aí onde eu falo que aí entra na questão do marketing, do materialismo, e não é isso que a gente propaga com a arte pura mesmo. Então, aqueles que fazem apenas para, vamos falar assim, para se mostrar, acaba perdendo toda a essência, é onde eu falo que tem que ter um zelo muito grande. E eu concordo que se você tem uma escola, você tem uma academia, você tem que estar disponível para estar dando essa aula online para os seus alunos, porque você sabe o nível que eles estão, então você vai dar o material correto e ninguém vai se lesionar, onde entra no que eu estava falando, que tem que ter muito cuidado com tudo isso. Eu acho que é muito mais viável para a gente continuar se cuidando e continuar cuidando dos alunos, que a gente dê esse material privado, que inclusive a gente estava fazendo, do que esse exibicionismo todo. Isso não leva a nada, e isso não é a arte. Nunca foi e nunca vai ser. Quem faz para você mesmo, na verdade é para o próximo. Então é exatamente o que eu estava falando. É onde dispersa totalmente quando cai nesse lance. É para mim, é para me exibir e não para ajudar o próximo. É onde o zelo que eu estava falando que tem que ter para com o aluno e respeito para com a arte, que é onde começou a dispersar um pouco. E acho muito mais válido esses professores que dão a matéria privada para cada aluno, para cada nível que eles se encontram. E isso é, sem dúvida, respeitar o seu próprio trabalho, respeitar o aluno e respeitar a arte, a cultura. E não simplesmente ir atrás de like. Ah, com toda certeza. Me conta um pouco do teu início, como é que foi, se você se adaptou muito rápido, se você sofreu muito aí para entender o alemão. Agora você já está uma
como é que se diz, doutorada na língua alemã, com toda certeza. E queria aproveitar, gente, vocês que estão entrando, façam perguntas, aproveitem um bate-papo live, assim, totalmente livre, leve, solto. A Tamires está aqui, não é para dar uma entrevista, é para Não, contar gente, o que vamos ela está conversar. passando e o que ela está vivendo lá. Porque, assim, eu tô, nossa, quebrando a cabeça, Tamires, eu não sei mais o que fazer. Eu tô passando trabalhos de vídeo gravado. Eu fiz um bingo na verdade, eu fiz uma cartela com vários quadrados. Aí, Ok. a aluna, cada exercício que ela for fazendo, ela vai grifar para, no final, as melhores concepções que existir dentro desse quadrado, vai ganhar um bônus, de repente, um mês gratuito de aulas, entendeu? Ou vai ganhar um prêmio, ainda não sei como é que vai ser minha história no final dessa pandemia, mas eu estou, assim, me descabelando. Na aula de sapateado, por exemplo, eu criei, assim, fazer de conta que você faz a minha aula, nome Tamires, você vai pegar cada letra do seu nome e vai botar um passo dentro dessa letra. E quando Legal. você gravar o seu vídeo, você vai dizer T, eu vou usar, na minha letra T, eu vou usar o Shuffle Ball Change. Na minha letra A, eu vou usar o Step by Step, entendeu? Então, a gente está virando de cabeça para baixo para tentar desenvolver isso. Mas conta um pouco do teu início, como é que foi, para poder chegar até hoje, como que você está. Me diz o que você... Com o que você vive hoje em dia aí de verdade? Olha, o início, como tudo, toda mudança, você tem medo e ela não é fácil, até porque você sai do seu país, já enfrenta não só a questão da língua, mas você já vem para um clima muito frio. Então, primeiramente, você tem um choque físico, e aí, quando você se dá conta, você tem um choque emocional, um choque cultural. Então, assim, são vários choques. Não foi fácil, porém, na verdade, como muitos sabem, eu vim 2 vezes. A primeira vez eu voltei e eu não estava emocionalmente, psicologicamente madura o suficiente para ficar. A segunda vez que eu vi, que foi até baseada nessa minha má experiência, que eu criei a agência, que depois é um outro tópico, e que eu falo, gente, às vezes não adianta você vir imatura, porque a gente só perde oportunidades que a gente daria conta depois. Quando eu voltei a segunda vez, por eu já estar mais preparada, a adaptação ela foi menos dolorida. Ela foi sentida, mas menos dolorosa, né? Do que quando você vem imatura. Mas tem gente que consegue passar muito mais fácil. E hoje é assim, tanto que a gente tá falando de alemão e tudo mais, o português tá bem difícil, eu peço até desculpa, porque como minha mãe disse, eu criei um dicionário próprio com o meu português, mas ao mesmo tempo que ela foi difícil essa adaptação, eu assim, pessoalmente, conheço vários brasileiros com várias outras histórias, mas eu pessoalmente eu não posso reclamar. Porque assim, a partir do momento que você entende que eles funcionam diferentes do que a sua cultura, ou do que você não pode criar uma expectativa esperando que você vá achar brasileiros, formas brasileiras. Não, eles são assim. A partir do momento que você entende, você respeita, eles te dão o mesmo respeito. Então você não pode chegar aqui querendo que vão te abraçar, ou vão te reconhecer, ou vão ser calorosos como no Brasil. E a partir desse momento você fala, tudo bem, é assim que funciona, então vamos ser assim. Você tem o mesmo respeito, e mesmo que você fale o alemão tudo errado e eles veem você lá tentando, eles preferem 1000 vezes do que aquele que fala, não vou aprender alemão, não quero saber disso, eu vou me virar com o inglês. Então, assim, ó, eu nunca tive problema, encontrei pessoas maravilhosas, anjos da guarda mesmo, que abriram e foram sempre abrindo portas, amigos ou famílias, pessoas estranhas que me ajudavam assim, mas eu sempre fui respeitada ao mesmo tanto que eu sempre respeitei. E nunca tentei forçar. Então, na verdade, eu não podia criar expectativas. Eu tinha que entender. E eu sempre falo para todos os alunos que vêm: nós estamos entrando na casa das pessoas, no caso, no país. E então, assim, é a mesma coisa quando você vai na casa de alguém. Você não chega fazendo as suas regras e tem que ser assim. Você vai, você tem que respeitar e você se adapta. Não pode pôr o pé no sofá, não pode pôr o pé no sofá e não existe
termo para discussão. É assim e pronto. E quanto mais rápido você aceitar tudo isso, melhor é. Sem contar, Tamires, a frieza que é o outro país, né? A sensibilidade que nós temos brasileiros não é a mesma coisa com a frieza que existe Não. lá fora do país. Olha só, o William falou assim: como se faz quando vocês bailarinos não podem exercer o balé? Por exemplo, vocês não estão ensaiando de certo, devido à pandemia. Vocês fazem exercícios em casa? Você está fazendo ultimamente? Como é que você está fazendo? Sim, a gente tem, né? Até porque aqui a gente está começando, talvez volte a ter aula dia 4 de maio, então ainda a gente não sabe. Mas só que assim, independente de poder dançar, vai dançar, não vai dançar, a gente não consegue ficar parado. Chega uma hora que o corpo começa a doer, começa a pedir, eu faço, mas é o que eu falei, eu não consigo e não tem nem como fazer a aula inteira. Primeiro que o chão, primeiro que é o espaço, mas assim, são pelo menos exercícios para condicionamento, que eu até faço da minha mãe também, ou com um vizinho, que a gente vai do lado de fora e a gente faz os exercícios de crossfit. Mas o balé mesmo, a aula inteira, não. Não tem nem como, mas a gente tem que continuar se movimentando, sem sombra de dúvida. A gente faz uma barra terra, que são exercícios de chão, para não perder, né? Até mesmo por conta do chão, do piso, né? Que exatamente, dá licença, não gente. ajuda o nosso físico nem nada. Eu não sei se você viu na entrevista passada, no bate-papo passado, eu peguei a Carolina Basto, que você deve conhecer. Ela também está em Munique, aí na Alemanha. Sim. Ela contou um pouco lá do trabalho delas também, mas eles fazem aulas, só que as casas deles lá são bem grandes, não vão saltar, não vão fazer nada, mas fiquei muito apaixonado. Olha aqui, a Daniela Melgues está perguntando com qual idade que você começou o balé. Então, Dani, eu comecei com 3 anos no Baby Class, mas também porque assim, a minha mãe estava sempre ali na academia e eu fui indo dos 3 até hoje, né? Mas falar profissionalmente falando foi com 16 anos, mas a minha base inteira foi desde os 3 anos de idade, sempre fiz balé. Uma coisa que eu estava vendo que o William tinha falado, o lance do palco, como que faz os artistas sem o palco. Então, eu sempre soube da importância do palco, mas por já estar mais velho, tinha falado, não quero mais dançar. Eu não esperava que tudo isso fosse me afetar até pessoalmente, porque eu falo, a Tamires bailarina é uma coisa e a Tamires mulher é outra. Só que a partir do momento que me foi tirado a Tamires bailarina, interferiu muito até na personalidade da Tamires mulher. E de fato, eu só dando essa deixa porque ele falou do palco. E eu não esperava, porque eu sempre soube diferenciar muito, muito bem. Mas a Tamires bailarina, sem sombra de dúvida, aquela que está no palco, complementa muito a Tamires mulher. E isso tem feito muita falta. Não são os aplausos, não é o glamour, não é nada disso, mas é a questão da alma estar livre mesmo, de estar dançando. E você sente muita falta. Agora, me conta como é que foi o lance do festival. Vamos falar um pouco agora para puxar a sardinha da tua mãe. Como é que foi criado esse festival? E, assim, eu fiquei muito feliz quando a tua mãe me contou umas histórias que você tem uma agência, que você tem um suporte, né, para quem vai daqui do Rio, de São Paulo, do Brasil para outro país, que você vai estar sempre dando apoio, que é aquilo que eu te falei. Os estrangeiros, eles são muito frios, eles não querem saber quem é você, na verdade, eles querem que você corra atrás deles, né, na verdade. E aí me conta como é que começou essa história do Festival Nacional, do Festival Internacional, e agora você na Alemanha como coordenadora principal dos alunos, dos bailarinos que vão para aí. Pois é, menino. Assim, ó, o festival ele já tem mais de 12 anos, porque sempre foi um projeto e um objetivo da minha mãe, a gente só não sabia por onde. E a partir do momento que eu vim para cá e que eu comecei a fazer essas alianças, e que como você disse, eles não querem saber quem você é e não tem valor algum, a não ser as suas atitudes. Então, através da minha história fui criando credibilidade com essas pessoas.
Mas ainda não passava pela cabeça tudo isso. E aí, e eu sempre falei que, na verdade, eu não vim para dançar. Eu queria estudar e achei que eu fosse voltar para o Brasil, mas eu queria muitos contatos há muito tempo atrás falando isso, porque eu queria fazer alguma coisa Brasil e Europa, mas sem ter nenhum planejamento. Eram ideias soltas e a minha mãe, por si só, também tinha uma outra forma, já mais profissional, que ela sempre foi o sonho. Então, na verdade, esse festival que sempre acontece em julho, ele tem mais de 12 anos. Mas ele tinha outras características e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer ele evoluir. E através dessa história que eu vim construindo aqui na Europa, que eu fui criando credibilidade com as pessoas e essas alianças, surgiu, graças a Deus, na época, acho que foi 2008 ou 2007, era um concurso do governo e a gente virou um ponto de cultura. E com isso deu mais credibilidade ainda para a gente, para estar crescendo, estar trazendo mais público e investir nesse, como fala? Nos jurados internacionais, porque uma coisa é assim, é difícil, nem todo mundo consegue vir para a Europa. A gente tem noção dessa realidade. Então, se a gente conseguisse trazer um pouquinho da Europa para o Brasil, para que todos pudessem ter esse conhecimento, esse contato, que querendo ou não, é um intercâmbio cultural, e não é todo mundo que, tipo, consegue pagar um workshop internacional, fazer uma viagem internacional. Então, o objetivo, o intuito do festival sempre foi e sempre vai ser de trazer um pouco da Europa para o Brasil e para todo mundo ter acesso. E aí eu achei esses parceiros maravilhosos que compraram a ideia, que um deles é o Tappendorf, que sempre vai ser o meu mentor. Foi ele que me abriu as portas. E teve também no começo a Irene Schneider, que era até a diretora de Magdeburgo, e depois tem a mulher do Tappendorf, e hoje em dia a minha diretora, que a gente trabalha há 8 anos juntas. E foi assim que surgiu, que sempre foi a ideia da minha mãe de querer trazer, de compartilhar, de propagar a cultura, de trazer um pouquinho daqui para aqueles que não têm condições de buscar. E eles sempre falaram muito a nossa linguagem também, do que a gente estava falando de concurso, que a gente não vai em busca, não são clientes, são artistas, e eles estão buscando uma crítica construtiva para quê? Para melhorar. Então, não é baseado quanto de inscrição, quantos alunos vocês podem trazer, mas é a questão de ter a responsabilidade que a gente já estava falando da live, que eu acho muito importante. A gente se respeitar e a gente respeitar a dança. E ser fiel ao seu julgamento, independente de qualquer coisa. E eles são muito disso também. Então, acho que tudo foi casando. E não satisfeita, graças a Deus, tudo foi crescendo. Os apoios vieram e foram, e a gente sempre lutando atrás de patrocínio. Surgiu... Eu sempre falei para minha mãe que eu queria devolver ao universo tudo que ele me deu, porque eu fui muito abençoada, eu reconheço, eu agradeço, eu sou eternamente grata a cada pessoa que apareceu, que me ajudou nessa minha caminhada, desde a minha primeira professora de alemão, aí a minha segunda professora, a Regina, a Silvana, elas foram peças essenciais para hoje eu estar onde eu estou. Então foi o Tappendorf que me abriu aquela porta há 12 anos atrás, foram as professoras de balé lá desde o começo incentivando, a Fábia Vasconcelos que me preparou para Brasília, então assim, foram muitas coisas. E aí eu falava, eu não vou ter nunca, jamais condições, não só financeira, mas também tempo de vida o suficiente para agradecer cada ser iluminado que apareceu na minha vida, que eles não fazem, não têm noção, mas que fizeram toda a diferença. Falei, eu não sei como, mas eu tenho que então devolver para o universo e essa é a minha dívida com o universo e com a dança. E aí a minha mãe que deu, como sempre, a ideia... Filha, por que você não faz uma agência para que a gente possa facilitar, para ser a ponte Brasil e Europa? Porque, assim, hoje em dia, qualquer um pode pesquisar as coisas no YouTube, pode achar, pode fazer aula, ou quem tem condições de vir viajar. Mas existe aqueles que têm menos condições, mas que talvez, se a gente conseguisse fazer, custear essas viagens com os seus contatos, porque quando você mora no local, você tem as manhas, né? Então, assim, se você chega aqui como turista... sempre acaba comprando o ticket mais caro, desde transporte, aquelas coisas que quem não tem manha. E essa foi a intenção da agência, nasceu a agência nisso. Eu falei, não, isso com certeza, isso eu posso fazer, porque eu mesma fui uma pessoa que perdi muito tempo e dinheiro em coisas erradas por erros, por não saber, por falta de experiência.
Falei, não, tá aí, Até tá. mesmo, Tamires, até mesmo porque você sabe que tem as pessoas maldosas que fazem artimanha para se dar bem em cima da pessoa. Eu, por Exato. exemplo, conheço pessoas que, nossa, tipo, a viagem custava 7.000, ela dizia que para ir com ela tinha que ser 14.000, é uma coisa assim Nossa, gente. monstruosa, né? E aí, como as pessoas, é o sonho da pessoa, ela acaba vendendo a casa, vendendo o carro, vendendo a vida para investir nisso, que eu acho o fim, que as pessoas, às vezes a gente diz assim, brasileiro é solidário, sim, mas tem sempre os Ai, maldosos que querem se dar bem em cima das pessoas, né? Mas pode pois é, continuar. é muito triste isso. E isso nunca foi o ponto da agência. A gente falava, se Sim, um dia sim, se a gente conseguir profissionalizar e der tudo certo, quem sabe a gente consiga fazer com que isso flua como um negócio. Mas a alma do negócio da agência nunca foi essa. E graças a Deus, com esse contato, como minha mãe está escrevendo aqui no exterior, facilitou essa ponte, abriu muitas portas e vieram pessoas que jamais pensariam que, tipo, tanto que quando a gente faz o cronograma, tem o contrato da agência, e eu ponho tudo muito claro lá, muito explícito a diferença de quando você vem como bolsista, como pessoa normal ou sem agência. Porque é uma diferença muito grande. E sempre teve até uma das bailarinas, que a Bel Dropa e a Ana, que veio de Joinville e a outra de Bauru, que elas falaram, Tami, eu achei isso incrível, porque teve mudança no plano de viagem, elas que eram profissionais que queriam fazer audições. Então, legal. acabou mudando em relação à grana, mas eu fazia tudo na frente delas e falou, gente, então é isso, isso, isso. E elas ficaram assim, porque lógico, elas não conheciam, e elas falaram, Tami, é muito legal, porque você faz tudo na nossa frente, a gente literalmente vê que você não tá pondo grana em cima. E isso eu achei, elas falaram, eu achei magnífico e tudo mais, porque tem gente que abusa, né, do sonho dos Total. outros. E como eu tive gente que já abusou dos meus sonhos, mas também tive gente que ajudou nos meus sonhos, eu falei assim, é essa pessoa que eu quero ser, ajudar no sonho das outras pessoas. E foi assim que nasceu a agência, facilitando e abrindo portas para bailarinos que a gente jamais pensou que fosse conseguir trazer, ou que eles mesmos, né, nunca sonhavam em poder vir para cá. E me diz uma coisa, como que trazer os estrangeiros para ser jurado aqui no Brasil? Porque, nossa, para a gente convidar alguém brasileira já é um gasto mirabolante, porque assim, eu organizo o festival aqui com toda certeza que, inclusive, eu queria trazer tua mãe, mas é um gasto muito ruim, porque eu, por Sim. exemplo, o festival que eu organizo aqui no Rio de Janeiro com outra pessoa é feito somente com as inscrições. A gente não tem patrocínio de nada, não tem vereador, não tem prefeito, não tem nada, entendeu? Então, assim, é muito complicado porque a gente tem que pagar passagem, tem que pagar hotel, tem que pagar alimentação e tudo, sem contar os passeios que as pessoas gostam de dar, os jurados, né, e tudo mais. Mas aí me conta, como é que Desculpa. foi o teu esquema de conseguir? Eu também estou assim, hoje acordei, fui varrer e acabou que a poeira me consumiu. Mas é a primavera chegando, eu ataco Ah, alergia. Hoje eu já fui no médico, já tô tomando meus antialérgicos, mas não adianta, né? Mas ah, assim, não, é muito difícil. Inclusive, o nosso primeiro ano, depois que não foi mais projeto, foi a minha companhia toda. Uma pena que você não. A gente não se conhecia, você não chegou a conhecer, porque a gente foi com a companhia com todos os bailarinos e foi loucura. É, queria muito. Tua mãe falou essa história para mim. Nossa, deve ter sido não, e até maravilhoso e hoje. pavoroso, né? Quando eu virei para minha mãe, eu falei: mãe, se vira, porque é isso, isso, isso. Eu fiz isso, isso, isso. Ela tá, Mires do céu, como que a gente vai? Eu falei: não sei, Deus vai dar um jeito. Eu só sei que é o que tá acontecendo. Mas é onde eu falo, aqui eles valorizam muito a cultura, Ramires. E aí eles acabaram comprando esse projeto junto comigo. Mostrei como funcionava, qual eram as intenções. E é o que eu falei, perante toda a minha história aqui no teatro, o próprio diretor acabou ajudando, entendeu? Então é o que eu falo. Você tem que. Eles não. Eles são frios, sem sombra de dúvida, porém, quando você mostra respeito em um trabalho que não digo de qualidade, mas assim, que a pessoa
Chame sempre a fui atenção, né? disciplinada. Exatamente. E quando eles viram o projeto todo, eles ficaram assim, falando, não, com certeza, a gente tá junto, a gente vai ajudar. E eles compraram a causa. Eu nem esperava. Foi assim, um tiro no escuro que eu dei. Eu falei, por que não? Não tenho nada para perder. E aí, eles foram e estão até hoje comigo nessa. E Boa eles, noite e aqui eles boa noite aqui para Tereza Pinheiro, que acabou de entrar, está desejando boa noite para mim e para você. Seja boa bem-vinda. Se quiser noite. fazer alguma pergunta, pode terminar. E tem a Edna também, que eu estava vendo. Tem minha família em São Carlos, que eu também vi os comentários. Só aproveitando a brecha. Não, pode falar, que hoje o dia é todo seu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha assessora vai soltar aí uma foto para a gente falar o que que é, como é, quando foi e onde foi. Deixa ela Tá. postar aí. Aí, vai postar agora. Me explica aí onde é esse local. Era ensaio, era trabalho, já era na companhia? Era ensaio quando eu estava em Magdeburgo, que eu estava dançando pela escola do teatro de Magdeburgo. Inclusive, a gente ia dançar fada açucarada, era quebra-nozes, eu era a fada açucarada. Uau! E eu estava fazendo praticante no teatro de Magdeburgo. Isso foi Legal. depois de Viena. Depois de 2 anos de Viena, foi meu primeiro ano como profissional. E essa próxima foto, Essa também. maravilhosa. Essa foi, a gente estava fazendo, na verdade, um booking, né, de fotos para a escola dela, para as aulas de moderno, para divulgar as aulas de modernos. Inclusive, eu ficava ensaiando, era o solo do Francisco Ribeiro, e acabei participando de um concurso que teve também lá, de moderno, e acabei usando esse solo Simples Sensação, do Francisco Ribeiro. Maravilhoso. Queria poder chamá-lo, mas assim, o meu projeto, na verdade, ele é somente com pessoas que estão lá fora, não é Lá ninguém com o fora. Brasil, mas eu vou tentar organizar com a minha assessora uma entrevista, um bate-papo com a tua mãe para falar do festival, que é grandioso, e ela Sim. tem que divulgar, ainda mais agora nessa pandemia, para que as pessoas fiquem antenado, né? E essa foto aí, conta aí pra gente. Essa é do espetáculo Bela Adormecida, que a gente fez aqui com o Tzorek, que inclusive ele também foi para o Brasil. E tem o quê? Uns 4 anos já também essa foto. Mas era Bela Adormecida. Era espetáculo, no espetáculo Lindo, mesmo. lindo, lindo, lindo. Então, como eu estava te falando, eu vou pedir para que a minha assessora bata um papo com a tua mãe para ela explicar melhor como é vinculado esse trabalho. Olha, essa Sim. coreografia deve ter sido o auge, né? Amigo, essa foto, ela é a mais especial de todas, porque foi nesse dia que minha vida mudou. Foi Ah, lá no concurso de Brasília, quando eu dancei a Variação Esmeralda, e foi a partir daí que a minha vida mudou completamente. Eu tenho uma paixão muito especial. Todo mundo ficava tirando sarro, porque nesse ano eu não lembro porque tinha essa bandeira e não podia tirar lá do Teatro de Brasília. E eu fiquei apaixonada. Falei, gente do céu, é a bandeira do meu país. E é um momento muito único. Então, eu amo de paixão essa foto pelo significado que tem, pelo momento que foi na minha vida não, essa foto. e tá super linda, super bem colocada, a titi do derrière bem cruzado, os pés de base bem Obrigada. abertos. Bem bonito mesmo, e o tchutchu maravilhoso, né? Agora Sim, entramos uma outra, que eu creio que seja lá fora, aqui no Insta, aqui no telefone já chegou, ali no computador ainda não. Não sei, acho que creio um Sissone, é isso? Ou um isso, isso, exato. maravilhoso. Onde que foi? Esse também foi em Magdeburgo, foi um solo um dos nossos bailarinos também, que estão aqui fora, que hoje está virando coreógrafo. Está virando, não, ele sempre foi muito criativo, muito bom, e está investindo mais, faz parte dessa outra foto também. Legal. Que eu esqueci o nome do solo, gente, mas era do Jonathan Santos, que também foi de Barra Bonita, que depois Ah, começou a ir com a minha mãe, depois foi para Jundiaí e hoje está em Stuttgart. maravilhoso. Do estilo, Do sim, figurino, fato. né? Parece Bem mesmo, mas legal. não. Mas
outra coisa que eu ia te falar, o festival, o que vocês estão pensando de fazer? Como é que vai fazer, né, na verdade, se vai existir? Porque alguns daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, já adiaram para o ano 2021, por conta de o que está rolando aqui, que não pode ter aglomeração em teatro, que isso, que aquilo, né, por conta. Aí eu não sei, o nosso é num teatro aberto, então possa ser que aconteça, assim, que a gente vai marcar lá para agosto, que era em maio, a gente pulou para agosto e vamos ver até onde vai essa pandemia. E Sim. você e sua mãe, o que estão pensando do festival? Que o de junho, por exemplo, já está em cima, né? Pois é, ele está em cima. A gente, na verdade, está esperando as novas diretrizes, vamos falar assim, do governo, mas com todos os outros planos. Plano B, plano C, que seria no primeiro. Oi, travou? Tá me ouvindo? Acho que travou. Sai e entra de novo. Isso aí. Então, enquanto a Tamires não vem, eu estou hoje batendo um papo com a nossa bailarina maravilhosa, Tamires Cândido, filha da Cidinha Cândido, que mora em Barra Bonita. Que acontece o festival nacional e internacional, que eu estive como jurado ano passado, que foi um festival mega maravilhoso, um tratamento super genial das pessoas organizadoras, tanto da Fran quanto do Francisco Ribeiro, que é uma pessoa maravilhosa. E, assim, já vou deixar aberto aqui para a Cidinha se preparar, que a minha assessora com certeza vai fazer esse bate-papo com você, para você falar como que vai ser feito e como que é feito o Festival Internacional lá na Alemanha, onde está a nossa queridíssima bailarina maravilhosa, Tamires Cândido. Vamos ver se ela vai voltar. Estou só aguardando ela pegar aqui o entrar de novo, para a gente poder terminar a nossa live. E aí, Cidinha, esse contato... Cidinha, a Cidinha está falando aqui, esse contrato com o exterior facilitou o acesso e abriu portas para as bailarinas. Sim, com toda certeza, Cidinha. É por isso que eu quero que você se prepare para poder falar com a minha assessora sobre esse festival, como é que vai ser feito esse ano, né? E aí, contar mais dessa história para poder as pessoas se ligarem, para se prepararem. E aí, voltou. O que houve aí? Ai, acho que foi a Mas internet, a Wi-Fi. o problema é que é muito longe, a gente tem que deixar claro para as pessoas, olha, a tua mãe acabou de botar aqui, estamos aguardando o andamento, preparando com planos B, C e D, nesse momento em que estamos vivendo. Mas continua o que você estava falando. Era bem isso, eu tinha parado exatamente nessa parte, que estamos com plano B, C e D, dependendo de como tudo vai rolar com o corona, né? Mudar a data, como você estava falando do próximo evento, é mudar a data, é mudar a estrutura, mas ser cancelado não está nos planos. Pois é, eu acho que não deve cancelar, até mesmo porque as pessoas ficam torcendo, vibrando para chegar esse momento exato, né? E nossa, e é um prêmio assim que as pessoas ficam enlouquecidas. Uma outra coisa que eu ia te falar, que eu ia falar agora que eu esqueci, deixa eu lembrar aqui para a Cuca voltar. Você não contou o que você está fazendo na companhia, como é que você está vivendo? Você está sendo só bailarina ou mais alguma coisa? Não, é a pergunta que a maioria faz, né? Porque no Brasil funciona um pouco diferente, mas eu sou só bailarina de carteira registrada, então assim, eu pertenço ao teatro de Flensburg, que na verdade pertence ao governo, e nós temos uma carteira de trabalho assinada como bailarina, então a carga horária são 8 horas por dia, são 5 vezes por semana, porém tem sábado e domingo que também tem espetáculo, então nunca é só 5 vezes por semana.
A gente às vezes vai de segunda a segunda e aí folga depois. E é isso. A gente não existe Natal, Ano Novo, Páscoa, essas coisas, porque é quando tem mais espetáculo. Então a gente trabalha de agosto até julho, mais ou menos, e aí a gente recebe as férias só em julho, que é quando eu vou para o Brasil, quando eu consigo ir para o Brasil. Às vezes é junho, às vezes é julho, depende do cronograma do teatro. Mas é isso que eu sou. E aí todo mundo pergunta, ou tem uma ilusão de que, tipo, ai, também quero fazer, acho que já pode fazer, bailarinas que são maravilhosas, que têm 16 anos. Mas aqui é como eu disse, é um trabalho como qualquer outro. Então, para você estar no teatro, trabalhar e ser contratada, primeiro você tem que ser maior de 18, porque é um trabalho, eles não podem trabalhar menor. Segundo, se você tem 18 anos, você ainda não tem a que eles consideram a experiência de trabalho, como o médico que acabou de se formar, vamos falar assim. E aí, então, você vai para as companhias júniores ou companhias experimentais, porque os diretores das grandes companhias gostam de trabalhar com gente experiente, gente mais madura. E para você chegar a ser convidada a fazer a audição no teatro, você tem que ter uma formação. Por isso que também, se você tem 16 anos, para eles é considerado que você não está formado. Mas o brasileiro, a gente começa tudo muito mais cedo. Então, por isso que às vezes é até difícil de explicar, até na agência mesmo. Tem bailarinos maravilhosos que eles querem vir e que eles estariam prontos por causa do que a gente começa tudo muito cedo, tem uma outra maturidade, a gente participa muito, tem muito palco, e aqui não. Então, assim, tem bailarinos de 17 anos no Brasil que dá de 10 a 0, de bailarinos aqui que tem 21, que agora vai começar a ter mais intimidade com o palco, sabe? Ou até mesmo de 19. Mas é assim que funciona na Alemanha. Então é muito difícil de explicar que, assim, no Brasil, se você não virar bailarina, vamos falar, até os 19, já era carreira. E aqui é quando você ainda nem começou, porque você vai fazer um prático, uma praticante em algum lugar até seus 21, 23, que aí você vai começar a carreira profissional, entendeu? Então, é uma diferença muito gritante de realidade e que eu acho muito importante a gente ressaltar, porque tem bailarinas que escrevem desesperados, bailarinas, né? Com 18 anos, eu falo, gente, isso ainda não é nada, que você tem que se formar, eles precisam de uma formação e às vezes é melhor até você fazer um ano de escola aqui ou de uma universidade para eles te reconhecerem, porque eles têm outra mentalidade de formação. E não vai chegar ninguém aqui que não seja formado profissional no balé para fazer uma audição e ganhar um contrato. Você tem que ter uma formação. Nossa, essa informação é maravilhosa e absoluta, porque as pessoas aqui, quando faz 18 anos, acham que parou o mundo da dança para elas, né? É aquela questão que você falou no início, maturidade, respeito, disciplina, são as coisas que levam, na verdade, um bailarino a crescer e virar uma grande estrela, porque o que acontece? E o pior das hipóteses é que as pessoas, sempre que tem o nasceu pronta, não quer nada com nada. E quem não nasceu, luta e reluta para ter aquele espaço, e aí quando chega a idade, acha que não vai para lugar nenhum mais. Mas aí eu digo, não, gente, a dança é infinita, só depende da tua cabeça. Se você, é aquilo que você falou, que não adianta ir para aí imaturo, não adianta, porque você só vai quebrar a cara, porque, como eu te falei, lá fora a frieza é muito grande, por mais que você seja maravilhoso, eles vão dizer que você está horrível e ruim, não é verdade? Porque tem que passar na escola deles, né? Eu acho que é isso, é disciplina e respeito, é o que eu acho, entendeu? É o que o Tappendorf sempre falou, e eu sempre continuo falando, porque eu fui cria dele desde então, que gente boa, tecnicamente boa ou fisicuda, eles acham em cada esquina aqui. Estamos aqui na Europa, tem 1000 escolas maravilhosas, profissionais, e eles não estão buscando só isso. Você tem que ter um pouco mais, porque se você vir com essa cabeça, eu tenho uma ótima técnica e tenho linhas, desculpa, eles acham a cada esquina aqui. Sim. E aí chegam também, o que é uma pena, mas muitos diretores gostam dos brasileiros, porque eu sou suspeita a falar, mas sempre que tem audição aqui, falo, gente, tá precisando, e acaba sempre vindo brasileiro, e são sempre o que elas mais gostam, porque a gente tem um diferencial humano, não adianta, e eles precisam desse diferencial.
E ele sempre fala. E outra coisa que acaba acontecendo muito nas audições é que o pessoal tá acostumado, não é falando mal, não é isso, é só para ensinar, porque eu já vi muita gente boa perder oportunidades por causa disso. Que tá acostumado no Brasil, ganhar concursos, e é solista de não sei da onde, não sei de quê. E aí chega aqui e não passa na audição. E aí fica assim, e aí? Primeiro, né? Exatamente. Mas o porquê disso? Porque veio com essa ideia de tipo que tem que mostrar quantidade e físico ao invés de qualidade e o espírito artístico. Porque, como eu falei, o TEP sempre falou: físico e técnica a gente tem em qualquer esquina, mas talento não. Técnica a gente trabalha, talento a gente nasce. E é isso que os diretores, quando fazem audições, procuram talentos, uma coisa que você tem um diferencial para oferecer para o público, porque mais um que vira 5 piruetas, tudo bem, eles podem achar em qualquer lugar. E aí, voltando aos lances das audições, e pessoas que são acostumadas a ser solista, primeiro lugar, não sei o que tem no Brasil, acabam frustrando porque não entende ainda o que eles estão buscando. E não significa que eles sejam ruins, muito pelo contrário, às vezes vem pessoas maravilhosas, melhor até que todos os bailarinos juntos da companhia. Mas eu vou falar uma resposta que uma vez a minha diretora deu para um cara lindo. Ela falou assim: amei você é muito bom, tanto na improvisação quanto no clássico, mas eu tô em busca de um solista e não de uma diva. Eu preciso de alguém que saiba trabalhar em equipe. Sinto muito, o contrato não é seu. E acabou ganhando um menino, no caso, era um menino, que tinha até menos técnica, mas tinha muito mais vida. Então é isso que eu falo, gente, é muito relativo, vem muito de dentro. E premiação nem sempre significa tudo, assim como os contratos também não, porque tiveram pessoas boas e ruins que também receberam contratos, e vai muito do biotipo que a diretora está buscando, uma pessoa baixinha e loira. Você pode ser alta, maravilhosa, morena, que você não vai ganhar porque ela não precisa. Então, essa outra mentalidade errada que eu também procuro passar muito para as pessoas que vêm audicionar através da agência, direcionar nesse sentido, que eu falei, desencana, porque também ficam nervosos com aula. Falei assim, é o arroz e feijão de tudo quanto é lugar, mas eles querem ver o que você tem de diferencial, o que faz eles dar um contrato para você e não para uma alemã. Então, é isso que eles buscam. E aí, às vezes, saem até falando mal, né? Porque acostumado por ser sempre solista, mas é outra realidade. Eles buscam as outras coisas e eu acho que a gente teria que focar mais nisso também. E é isso que também a agência procura direcionar. Não, achei maravilhosa a resposta, como disse aqui a Érica Lima, arrasando nas respostas e explicações. Eu acho perfeito, porque assim, aqui tem muito disso mesmo. Os bailarinos botam o pé na mão e acham que isso é o máximo para quem quer ser bailarino, né? Mas me conta uma coisa, como que é feito o esquema de levar alguém para aí e o que vai fazer aí e qual a expectativa de estar aí? Da agência, você disse? Da agência, da companhia, do concurso. Como que é feito, por quê na verdade, o que eu quero entender? Uma companhia foi premiado um bailarino daquela companhia. O que ela vai ter, na verdade? O que ela vai fazer e qual a expectativa dela que ela vai estar aí? Olha, Ramires, a gente tem várias propostas. É o seguinte, uma delas é para os bailarinos profissionais do Brasil, que seria o contrato da minha diretora para a nova companhia dela, que o ano passado quem ganhou foi o Caio Amaral, que agora já se preparou. E não sei como vai funcionar, se ele viaja agora em agosto, porque até então ele viajava em agosto para estar aqui no meio de agosto, porque ele está com o contrato assinado e tudo mais, já está com o visto, que ele ganhou no evento ano passado. E aí ela estaria ainda oferecendo mais um contrato esse ano para um outro bailarino ou bailarino profissional para o próximo ano. Porque é outra coisa que o pessoal tem que entender, que existe um tempo de preparação, até de papelada, Sim. Nunca é para amanhã. Essa coisa de brasileiro achar que é para amanhã não é, gente. Não é assim que funciona. A Europa não é assim. E escuta quem está aqui falando, é normal, tem que ter, leva um tempo, mas as coisas acontecem.
Bom, Até aí mesmo eu ia entrar nessa segunda parte que eu quero saber como é que você está se sentindo. Responde isso agora, depois você continua. Como é que você está se sentindo naturalizada, já com passaporte carimbado, cidadã da Alemanha? Me conta isso antes de falar a outra resposta. foi muito engraçado que no começo que você. Porque a gente vive com visto, né? É um cartãozinho, na verdade. Antes era no próprio passaporte, agora mudou, era um cartãozinho, que você tinha que estar sempre com ele na bolsa. Então, qualquer coisa, o cartãozinho estava ali, que era o visto. E quando eu recebi o passaporte, você não precisa mais desse cartãozinho. E aí eu ficava desesperada, porque eu falava, gente, eu não tenho mais cartãozinho. E aí, no caso, meu marido, ele ficava assim, Tamires, porque você é alemão, você não precisa. Mas você tem certeza que eu não preciso de nada? Falou, não. Era assim, eu tive que me desfazer, porque era um apego. E a gente era até uma brincadeira que quando. Se a gente for assaltada, estrangeiro aqui na Alemanha, a gente fala. Leva o cartão de crédito, mas deixa meu visto, porque é tão difícil de tirar que a gente brinca. Leva tudo, leva a grana, mas deixa o visto. Então, e aí quando eu tirei o passaporte, Corro. era uma sensação muito estranha. Graças a Deus que eu não precisei dar o meu passaporte brasileiro, eu mantive as duas cidadanias, com certeza, graças a Deus. Mas que nem eu usei agora pela primeira vez, que a gente teve umas férias e a gente foi para Miami. Mas é um desespero muito grande, você ainda não se identifica. Tanto que eu falei assim, amor, você tem certeza que eu só preciso levar meu passaporte alemão? Claro, Tamires, é só identidade. Eu falei assim, mas você não acha melhor eu levar meu passaporte brasileiro? Porque eu sou brasileira. E se eles ficarem questionando, pô, Tamires, você é alemã, você tem tudo de alemão agora, é o seu passaporte, é a sua identidade, você não precisa de levar mais nada. Mas mesmo assim, eu coloquei meu passaporte brasileiro na bolsa, porque mesmo assim você ainda não se sente, você não se adapta. Eu não me adaptei ainda, não entendi. E não compro a ideia de que eu seja alemã, embora minha família sempre falou que eu fui muito chata como os alemães. Quando eu tinha que ir para a escola, meu pai saía de casa 10 para 7, eu já estava desde 6h30 falando, vamos que a gente vai chegar atrasado. Então sempre foi pontual, então ela sempre falaram, ela sempre foi alemã, mas eu ainda não consigo ver É estranho, né? como alemã. Mas termina lá a parte do bailarino, o que que faz e qual a expectativa dele Então, aí? aí tem isso, que seria, no caso, um contrato de trabalho mesmo, inicial por 1 ano, que pode se prolongar ou não, que aí vai depender do comportamento da pessoa Sim. na companhia, então ela também não pode oferecer mais sem saber como a pessoa vai ser no dia a dia. Temos os bolsistas da agência, tanto para profissionais quanto para estudantes. No caso, os profissionais a gente faz todo um cronograma, ajuda nos contatos para as audições, vem em janeiro pela companhia. Quando é profissional que vem fazer audição, então não tem como programar 10 dias, porque às vezes é uma audição no começo de janeiro, outra no meio, outra no começo de fevereiro, então depende do agenciado se ele vai querer fazer muitas audições, poucas, quais são as condições dele. Então, perante a proposta ou o que eles estão querendo vir buscar, eu faço um planejamento de audição. Aí eu falo, olha, tem audição assim, qual é o seu biotipo? Óbvio que eu seleciono pelo biotipo, por saber os diretores, aonde está buscando, porque nem sempre é tudo postado na internet. Tem muitas coisas que é só quem está no meio, que é onde surgiu o lance, como eu te falei, da agência, ter as manhas daqui. Aí eu faço todo um cronograma de audições, organizo todas as viagens e tudo mais. Esses são para os bailarinos profissionais que ganham bolsa para vir fazer audição. E tem o outro plano, que são os bailarinos estudantes, que no caso, a gente pode até citar o exemplo da Erika, que está até online, e hoje da Gabi, que está aqui, a Raíssa, que também veio. Você vem primeiro por 10 dias, é um cronograma de 10 dias, onde você faz aulas, no caso seriam workshops mesmo, nas escolas da cidade, e acompanha, faz aula também no teatro, com os profissionais do teatro, e acompanha os ensaios, e tem... assiste os espetáculos. E lembrando que, assim, para você ficar mais de um dia em um teatro, aqui, como a burocracia é muito grande, você precisa assinar um contrato, por causa que é questão do seguro, que se eles se machucarem, enfim, toda essa burocracia que é bem diferente, não é qualquer um entra. Entra, você manda um e-mail, faz uma aula se você é profissional, maior de idade, mas no caso são estudantes, são menores, e eles passam esses 10 dias aqui, a gente conhece Dinamarca, por exemplo, e eu faço todo um cronograma legal para eles de workshop mesmo, em 3 cidades diferentes.
Tem passeio também, óbvio, né? Não é só aproveitar que já está aqui, é bem corrido. E no caso, o que eu queria citar, o caso da Érica e da Gabi, e da Raíssa, que aliás são 3 casos bem diferentes. A Érica veio a primeira vez, tinha 14 anos, ela ficou 10 dias, porque também é uma outra coisa que eu falo, Ramires, é um choque de realidade. O pessoal vem achando que é como no Brasil e aqui não é muito diferente. Então é para você tirar a prova real, é isso que você quer ou não? Se for, precisa disso, tá predisposto? Se não, também não fica judiando dos pais que se matam para ajudar a pessoa a ser uma bailarina. E aí ela voltou depois com 16 anos para estudar balé e fazer audições para as escolas grandes daqui também, e acabou dançando comigo como praticante no teatro devido ao contato. Não é um trabalho, que é como eu falei, porque eles não podem trabalhar, mas por ser agenciada e tá dançando na escola de renome, ela acabou fazendo parte de um projeto que o teatro teve de jovens coreógrafos, então ela acabou fazendo parte disso, foi o que trouxe a agência. Hoje também, aí no outro ano veio a Gabi, que inclusive a Catarina já tinha gostado no Brasil, mas elas ainda, as duas, não têm 18 anos, então não pode oferecer contrato, mas o fato de estar aqui, de estar fazendo aula com a companhia, apesar de elas serem menores, estão estudando alemão, e hoje não, receberam um contrato para dançar com a gente na gala. De novo, que são aprendizes, que é um contrato que não é de trabalho, mas não é de trabalho porque não é remunerado por causa que elas não podem trabalhar. Mas é uma experiência muito grande para elas. Então, elas estão estudando em escola normal e estão dançando e sendo aprendizes no teatro com menos de 18 anos. Isso é maravilhoso. Elas iam dançar na gala com a gente. E teve a Raíssa, por exemplo, que ela veio, ficou 1 ano, mas ela veio, não foi bolsista. A Érica e a Gabi, elas foram bolsistas, que quem escolheu foi o Tappendorf e a Catarina. Que quando eles veem esse potencial de pessoas que têm chances de virar um profissional, e eles já vão investindo nessa experiência toda de estar vivenciando aqui. Porque quando chega, que eu falei, o choque é muito grande. É um choque físico, é com a comida, é cultural. Então, é uma forma de prepará-las para essa vida profissional quando eles veem um potencial. Que é por isso que ela deu até essa chance para as duas de ser praticante no teatro, por causa disso mesmo, que eles viram potencial e para deixá-las mais maduras, mais rápido, vamos falar assim. E a Rá, ela veio como cliente normal, eu chamo assim, como uma bailarina cliente normal, que também quis vir aqui fora estudar balé, estudar dança, e fazer o próprio intercâmbio mesmo cultural, né? E aprender o alemão, e estava estudando normal também na escola, apesar dela já ser formada no Brasil, mas aqui pela idade dela, ela ainda não era formada, que é onde eu falo, cai nessa diferença. E ela fez totalmente, mais ou menos o mesmo cronograma, também estava dançando, estava fazendo balé, porém ela não tinha o acesso no teatro como das meninas, por causa que, como eu disse, foi uma bolsa oferecida através do Tappendorf e de Catarina, que tinham interesse no futuro dessas duas, mas também é possível, ela veio com um intercâmbio cultural mesmo, estava aqui dançando e estudando. Então Muito são feliz essas possibilidades. Dar uma boa noite aqui para Célia das Flores, que é a mãe da bailarina que eu fiz o bate-papo semana passada, e queria deixar aberto aqui para todo mundo que eu conheço 2 pessoas, 2 bailarinas maravilhosas que as mães fizeram das tripas corações para que a filha chegasse aonde o sonho queria chegar. Ela está até aí, queria que você desse uma boa noite para ela e deixasse uma mensagem assim excepcional para que os bailarinos acordem para valer, não fiquem nessa coisa de ilusão que lá fora eu vou me dar bem. Não vai, você tem que ralar para conseguir, né? Porque a gente já está 1h40 de live e eu vou encerrar com aquele vídeo que você me mandou para todo mundo assistir, para todo mundo ver como é um pouco de você no palco. Mas dá uma boa noite e fala aí a sua mensagem de encerrar. Sim, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade, Ramires, obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que estava participando, principalmente lá de Barra Bonita, ou minha família, os amigos, que eu falei, gente, vem bater um papo aqui comigo, muito obrigada mesmo, os professores da academia.
E eu queria falar que é como você estava falando, gente, sai dessa bolha de ilusão, que da mesma forma que não é fácil aí, não é aqui, a mesma luta que é aí é aqui, você não vai chegar aqui e vai ser Walt Disney, não tem nada disso, a luta é grande e até maior, por causa que você é um Zé Ninguém para eles, literalmente, você tem que primeiro aprender a língua, mas ela é muito válida porque é muito reconhecida a cultura daqui. Mas da mesma forma que hoje eu acredito que a cultura mudou muito no Brasil, eu acho que é uma causa muito nobre, estamos todos juntos nessa, que a gente volte para dessa quarentena muito mais conscientes e como fala? Como a gente iniciou o bate-papo, com muito mais respeito para conosco, como artistas e como pessoa, e com o próximo como artista também, que a gente dê o devido valor, porque a gente vive reclamando que as pessoas não valorizam a arte, mas começa desde a gente, dentro de casa mesmo. Se você não se dá o respeito como bailarino, não cobre isso dos seus pais, eles não vão entender essa sua paixão. E se você não tem essa disciplina, também não cobre quando seus pais falar não vai participar porque a gente não tem grana. Porque se você não faz por merecer, começando dentro de casa, como você quer chegar em uma companhia profissional? Então, tudo isso reflete muito na sua vida profissional, gente. Então, se dê primeiro o respeito como artista, respeite a disciplina, respeite a cultura e depois começa a exigir isso de um governo. Então, espero que a gente reflita nisso, porque eu acredito muito no potencial do Brasil, no potencial do brasileiro, tanto como eu disse, são os melhores que vêm fazer a audição aqui, e eu acho uma pena, porque a gente tem desde coreógrafos até técnico de luzes maravilhosos no Brasil, e infelizmente tem que buscar fora por causa disso. Então, por favor, gente, comece a pensar nisso, que essa quarentena traga para vocês essa mudança interior que vocês respeitem como artistas para a gente poder lutar, porque o desrespeito para com a arte começa dentro de você, dentro de casa, e se você não está preparado para ser um bom artista, para vender essa arte, não tem como você cobrar nem dos seus pais e nem do seu governo. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria passar antes de mais nada. Merece uma salva de palma aqui. E a tua mãe tá terminando aqui, ó. Ramires, parabéns pela iniciativa por proporcionar e abrir espaço para a valorização da arte e da dança. Eu que fico honrado de estar batendo esse papo com uma pessoa que eu conheci assim pouquíssimo tempo, mas que fiquei apaixonado tecnicamente, porque assim, eu até nem comentei nada com ninguém, mas eu acho que eu falei com a tua mãe, nossa, ela é linda, porque assim, é igual a filha da Célia das Flores. Vocês são bailarinas que a gente tenta ver o braço, a cabeça, não está nada errado. Então, eu amo dar aula para pessoas assim que trabalhou esse respeito, essa disciplina no corpo, na mente e na vida, né? Que é o que as pessoas estão precisando entender. Sim. A pandemia serviu para todo mundo, porque vai acabar que as pessoas vão ficar entendendo o que é amar o próximo e que é se amar, na verdade, né? Então, eu vou encerrando agradecendo e pedindo para você ficar aí um pouquinho, porque o vídeo vai rodar, e aí a live vai encerrar, e até o próximo encontro, quem sabe se não acabar logo agora, a gente volta, aí a gente torna a falar um pouco mais de como melhorou aí, tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Aí. Boa noite, obrigado você. Vamos ao vídeo aí para os telespectadores. Fica um pouquinho para assistir. Sim. Lembrando que o som tá baixinho no início, mas aí vai aumentando e a gente vai tentando fazer. Ouvir. Inspiradíssimo, é porque assim, a internet é lenta, então vai carregando e vai abrindo lentamente. Está carregando. Aí.
É lindo. Foi Edith Piaf. Maravilhoso. Eu até imagino o que deve ter sido ao vivo. Foi meu balé favorito. Esse, como uma boa feminista, não podia deixar, que foram as lutas das mulheres. Esses vídeos são em São Paulo, não é, Tamires? Oi? Essas danças são no Brasil ou fora? Não, são tudo fora. Tudo aqui, em Flensburg. Quase errei. E acabou. É isso, né? Mais uma vez, Sim. só para encerrar, muito obrigado por esse bate-papo, por nos informar como que você está, e agradecer, só tenho a agradecer mesmo por nos dar essas dicas de abrir a mente um pouco das pessoas brasileiras que querem morar aí na Alemanha, tá? Um beijo eu que agradeço. E até a próxima. Imagina. Muito obrigada mesmo. Um beijo, fica com Deus. Beijo todo mundo. Boa noite para todos. Obrigado pela presença. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo e até a próxima. É isso aí, Ramires Menezes. Que live maravilhosa, hein? Que live maravilhosa. Vez, viu aí a corrente da minha mãe, como é que foi? Muito bom, tá? O pessoal gostou, o pessoal que está aí nos comentários, pessoal, a Célia das Flores, a Célia está falando aqui que foi lindo, a Tereza está falando também que foi lindo, o pessoal está todo aqui, gente. A gente queria dizer para vocês muito obrigada pela participação, a gente espera que vocês tenham gostado. Eu sou Lia Morelli, sou assessora aqui do Ramires, eu que fico controlando aqui as imagens, o áudio, essas coisas. A gente pede até desculpas a vocês no início, porque no início teve uma queda aqui na internet, e aí fica essa coisa que a internet nossa aqui no Brasil é aquele problema, né? Então, a gente teve no iniciozinho, aí entra até acertar tudo, mas até que foi bastante rápido, e a gente só tem a agradecer aqui a participação de vocês, e convidar vocês para toda sexta-feira estarmos aqui com o projeto Nós Damos o Tom, é o nome desse projeto, que tem a ideia de trazer aqui para debate, para contar suas histórias, bailarinos, coreógrafos, pessoal que está fora do Brasil, pessoal que está aqui no Brasil, e aí o Ramires escolhe os convidados, ele é que faz a lista dos convidados e tudo, eu fico mais na parte técnica e da assessoria mesmo das mídias digitais do Ramires,
né, e dessa assessoria também eu dou assessoria dos convidados, as mídias digitais e tal, mas o Ramírez é que convida aí os bailarinos e coreógrafos, e essa live de hoje foi um show, porque eu estava aqui ouvindo vocês, e ela, assim, com respostas muito lúcidas, muito inteligentes, uma pessoa com uma visão muito boa, né, Ramírez? E como a Célia está falando aqui, eu vou até colocar aqui, a Célia está falando aqui, precisamos mesmo dessa voz de vocês na dança. O que você diz disso, Ramírez? Nossa, eu estou muito feliz, na verdade, Célia. A minha voz para o mundo, para a mídia, para a internet, está sendo a minha assessora, que ela que está fazendo esse caminho. E, assim, na verdade, nós estamos tentando mostrar para o mundo o que a gente tem que fazer, como que tem que fazer, agora, nesse momento que todo mundo parou, que todo mundo está parado, né? A gente tem que arranjar caminhos, saídas, para poder não se perder no mundo e nem ficar parado, né? É isso. E aí agradeço demais. A Célia é a mãe que eu acho que você não teve a oportunidade de falar com ela, Lia. E aí a Tereza também, um beijo, amamos, gostei demais também de vocês estarem aqui. E lembrar também que vocês, não só eu como a minha assessora, está também agora com umas live com pessoas falando de carnaval e de entretenimento cultural. Isso também vale não só para mim, como para todo mundo que está aqui para assistir e aprender um pouco do conhecimento da minha assessora. E caso alguém precise, está aberto aqui a enquete para todo mundo saber um pouco dela, qualquer hora dessa. Inclusive, eu queria complementar aqui o Ramírez e ia dizer para vocês o seguinte, todas essas lives, elas ficam aqui na página, elas estão aqui na página dele, porém, elas também são editadas, tirando algumas coisas, de essa parte que o som para, a imagem para, a gente edita, e elas são colocadas, vão ser todas colocadas no canal do YouTube dele, e para quem quiser rever, quantas vezes quiser rever, compartilhar também com os amigos, e a gente convida vocês para compartilharem, quem ainda não segue aqui a página Coreógrafo Ramírez Menezes, porque ele tem outras páginas, mas essa aqui é a página oficial que nós estamos trabalhando, então, se vocês puderem, segue aí na página, se torna um seguidor, porque toda vez que a gente subir a live, vocês vão saber. É uma live ou postar alguma coisa, então, se vocês puderem nos fazer nos dar essa honra da participação de vocês na nossa página, nós agradecemos, só temos a agradecer também depois quando nós divulgarmos o canal e tudo, também vamos colocar aqui na página e vamos trazer mais convidados. A semana que vem, se eu não me engano, na nossa grade de programação está previsto quarta e sexta, não é isso, Ramírez? Isso aí. Dá uma boa noite aqui para Sandra Beatriz, que é a mãe de um dos professores aqui do estúdio, Caio Nichols. Obrigado pela presença. Na quarta-feira, eu estou achando que vai ser o Hans Brusner, que está em Portugal, e na sexta vai ser a diretora do Festival do Mercosul, na Argentina, que é Norma Mabel, que ela vai falar um pouco do que vai acontecer no festival que acontece em setembro, que eu faço representação aqui no Brasil. Obrigado, William, pela... O William também, o William que participou aí desde o início com a gente na nossa live, a Célia, a Tereza Pinheiro, o pessoal da Tamires, que esteve aqui presente, a mãe dela, todo mundo, bastante gente aqui. Né? O pessoal estava aqui comentando, participando. O William está dizendo aqui, podem contar comigo. Valeu, William, muito obrigado. E a gente conta realmente com a participação de vocês, porque nós entendemos que a arte, a cultura, está sempre precisando desse apoio, dessa voz que a grande mídia não dá, né? Então, as grandes emissoras, as grandes rádios. Então, nós precisamos desses espaços, aproveitamos agora esses espaços que estão aí na internet, e a gente está estudando muito, cada vez mais, para proporcionar uma transmissão, uma live para vocês cada vez melhor. E a gente promete melhorar ainda muito mais com sinal de internet, com tudo, para que vocês saibam
para que vocês possam usufruir disso e a gente trazendo muita coisa boa. E eu queria, inclusive, também avisar para vocês, que eu acho que o Ramires nem sabe disso, né? Porque eu recebi aqui um contato aqui agora, Ramires, e você vai ficar sabendo aqui agora, além dos bailarinos e coreógrafos que nós vamos trazer aqui na página, eu vou trazer também outros convidados que são produtores de arte, são produtores que estão no teatro, donos de casas de espetáculos, pessoas que militam na arte e na cultura, para poderem dar esse apoio também ao mundo da dança. Então, eu estou fazendo uns contatos, recebi uns contatos aqui agora, e eu acho importante nós trazermos essas pessoas também para cá, para que elas possam ouvir a voz de vocês, que são esses construtores dessa arte chamada dança. Então, fica aí essa dica para o pessoal. O William está aqui, a cultura agradece. Olha, o William está botando aí, a cultura agradece. O que você achou dessa ideia, Ramires? Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, eu quero que tenha essa pauta com a Cidinha Cândido, que ela é a organizadora desse festival nacional e internacional, lá em Barra Bonita, para ela poder decifrar mais um pouco qual é o intuito do festival e há quanto tempo, os caminhos que ela pode dar para uma pessoa que queira participar do festival agora que vai acontecer. Tomara que não tenha problemas para acontecer, porque já basta o que a gente já passou, já vai para 50 dias nessa pandemia, e aí a gente vai levando. Vamos torcer para não dar nada errado. Nós somos, unidos, a gente somos forças. Nós todos juntos estamos na luta e vamos nessa. Tá bom? Com certeza. Tá bom. E mais uma vez, William, contamos com você e com a participação de todos que estiveram aqui nessa noite. Aproveitando, William, depois bate um papo no particular com a Lia, quem sabe a gente faz uma parceria de alguma coisa, tá bom? Tá, obrigado Obrigada aí pela participação de todos vocês. E lembrando, na próxima quarta-feira nós temos um encontro marcado aqui novamente, talvez com esse rapaz coreógrafo lá de Portugal, que o Ramires falou, e na sexta-feira, lá da Argentina, diretamente da Argentina também, outro convidado, uma convidada maravilhosa, e a gente aguarda vocês aqui na próxima quarta-feira, firmes e fortes aqui no projeto Nós Damos o Tom. Tá bom? Então, um beijo grande, fiquem com Deus, se cuidem. E tem aqui, vou botar aqui uma coisa. Deixa eu colocar aqui, olha. Se vocês quiserem alguma coisa, assessoria Lia Morelli, essa aí, esse é meu número do WhatsApp, que é o número também que qualquer trabalho com Ramires Menezes, vocês podem acessar esse número que está na tela. Se precisarem falar alguma coisa com o Ramires e não conseguirem, e quiserem falar comigo, eu passo o recado, não tem problema. Trabalhos também podem falar diretamente por esse WhatsApp, que vai cair direto comigo. E o recado maior, gente, fica em casa. Hashtag fica em casa, tá bom, gente? Beijo grande, saúde para vocês e para toda a família. E até a próxima. Até a próxima.